Galera, a vida da seleção brasileira não está muito fácil mesmo. Calma, não vou dizer que o Brasil não vai conseguir ir para a Copa do Mundo, porque 21 pontos em quinto lugar contra 14 da seleção boliviana, 7 pontos, faltando apenas 3 rodadas, teria que ser uma incompetência enorme do Brasil para conseguir esse feito. O problema é o depois, é a Copa. Será que o Brasil vai amargar o mesmo sentimento ruim, vexatório, como foi em 66? Está certo que em 66 foi uma outra história, foi um outro momento. Jogadores adversários caçavam duramente, por exemplo, Pelé e demais outros atletas, né? Mas dessa vez a atual seleção peca pela qualidade, peca pela falta de disciplina tática, falta de um esquema tático, de uma identidade para saber o que o Brasil quer, afinal de contas, como que o Brasil tem que jogar, quais são as alternativas que esta seleção brasileira precisa apresentar, porque até hoje o que se viu desde o fim da era Tite, passando agora por Ramon Dias, por Fernando Diniz, pelo Dorival Júnior, é um Brasil que se junta. O Dorival bota lá um esquema que ele acha que é o ideal, mas toda vez muda. Todo o ciclo de rodadas de eliminatórias tem mudança e não tem uma ideia. Alguma ideia fixa de qual vai ser o esquema tático, de que maneira o time vai sair para o jogo, que vai sair para o ataque, qual a maneira que ele vai voltar para se defender, quem são os titulares absolutos, quem são os reservas que podem jogar no mesmo sistema. Até agora, o Brasil está órfão disso. Até mesmo em vitórias contra equipes como Bolívia, contra Chile, contra Peru e a última contra a Colômbia, foi no sufoco, foi de uma maneira que o Brasil ganhava porque os adversários não tinham a mesma competência, não tinham a mesma qualidade técnica, mas quando o Brasil foi encarar equipes mais fortes ou do mesmo patamar, casos de Uruguai, casos da própria Colômbia, caso da Argentina nesta terça-feira, o Brasil se via perdido. O Brasil não conseguia impor o seu ritmo. E não conseguia combater de igual para igual o meio de campo adversário. Contra a Argentina foi o maior exemplo disso. O Dorival simplesmente veio com 4-2-4, entupido de atacantes para tentar fazer uma marcação-pressão lá na frente. A ideia até que seria interessante. Se do outro lado não tivesse, dos 11 titulares que jogaram, 9 atuaram na final da Copa do Mundo. 9, apenas Di Maria, que está aposentado, e Messi machucado, não jogaram. O resto, desde 2022, pelo menos, já atua junto. Já sabe aonde que o companheiro está. Já sabe como o companheiro da equipe atua. Entrosamento faz tudo. O Lionel Scaloni, de 21 para cá, manteve o sistema, manteve a forma de jogar. Fazia ali algumas mudanças ali pontuais de determinados jogadores, mas o estilo de jogo da Argentina seguiu mesmo. Ou seja, um time que faz uma marcação, um time que consegue rodar a bola, um time que ataca de maneira veloz e pontual, um time que toca, consegue envolver o adversário e abrir os espaços. Essa é a Argentina, que vem apresentando, se não o melhor futebol do mundo, ao menos o jogo mais bem visto e jogado em solo americano. E diante disso, diante de um Brasil que está desfigurado, deixando muitos espaços, o placar não poderia ser outro senão uma derrota. Acachapante, goleada, para alguns surpresa, para outros nem tanto. Visto a maneira como a Argentina vem atuando, somado também o calor da torcida que vem embalada, alegre, com toda razão com os últimos 4 anos, 2 Copas América, uma Supercopa envolvendo uma finalíssima, melhor dizendo que é o nome, né, entre o campeão europeu da Europa, da UEFA Euro e da Copa América, e claro, a Copa do Mundo. E a Argentina tem tudo para defender o título mundial, da maneira como vem jogando. Mesmo sem o Messi, mesmo sem o Di Maria, o Messi sabe se ele vai manter a titularidade ou não, mas já tem o desenho, já tem uma ideia. E todos os que estão vindo substituí-lo, Julián Álvares, Garnacho, Lautaro Martínez, Paulo Dybala,
todos também acompanham a mesma ideia, o mesmo sistema. É isso que o Brasil precisa ter. Ainda dá tempo. Claro, já para a Copa do Mundo, não se preocupem. Vai para a Copa. O problema é, na Copa, o que vai fazer? Contra adversários que inicialmente não serão os mais complicados, não serão as poderosas, por exemplo, uma Alemanha, uma Espanha, um Portugal, uma Inglaterra, a própria Argentina. Isso não vai acontecer nessa primeira fase. Vai pegar adversários de segundo ou terceiro escalão. Mas será que o Brasil vai conseguir se impor? O Brasil vai apresentar um jogo, não vou dizer brilhante, maravilhoso de encher os olhos, mas um jogo seguro, tranquilo? Isso é que é o dilema, isso é o que está fazendo a torcida cada vez mais temerosa com a seleção brasileira. Um time que não tem uma identidade, um time que não tem ali os 11 definidos, não tem uma ideia de jogo, não tem como vai se apresentar diante do adversário. Coisa que, até o momento, o Dorival tem que resolver com urgência. Não dá para ficar esperando o Neymar voltar, o Neymar estar plenamente recuperado para que aí sim vamos ter um time. Não dá. O Neymar, claro, ele vindo, será de uma ajuda gigantesca para essa seleção brasileira, que precisa de um líder, precisa de alguém que dê uma personalidade, que chame a responsabilidade para poder aliviar a situação de outros que nos clubes vem jogando, vem arrepiando, mas não mostraram ainda o protagonismo real. Casos de Vini Júnior, tão aclamado para ser o melhor do mundo, que ganhou o melhor da FIFA no ano passado. Casos do Rafinha, que é visto para esse ano como o principal candidato a ser melhor jogador do mundo, tanto na FIFA como na France Football. O Rodrigo também, que mostra-se que tem potencial para ser protagonista. Esse foi o desenho do Brasil contra a Argentina. E o que foi visto? 12 chutes a gol dos argentinos, sendo 6 obrigando o goleiro Bento a defender, mas 4 delas foram para as redes, contra 3 chutes do Brasil e nenhum que o Martínez, com exceção do gol, né? Nenhum outro, o Martínez foi lá trabalhar para fazer defesa. Muito pouco para um time que tem talentos, que pode jogar muito mais, mas que até agora está sendo alvo de vexames, ridicularizações, humilhações atrás da outra. Não digo apenas o principal. Também me refiro no Sub-17, no Sub-20, no feminino. Não dá para o Brasil passar mais por isso. A mudança tem que ser imediata. Seja com a vinda de algum treinador, independente se ele seja estrangeiro ou que atue aqui, né? Mas a tendência diz que tem que ser um estrangeiro, porque ele não vai dar a visão somente com o time ali que ele vai dirigir o principal, mas que também reformule a base. Coloque ideias de filosofia, onde todos trabalhem já desde a base, embalados, definidos, com que tipo de proposta o Brasil tem que jogar. Todas as divisões. Igual como a Alemanha fez em 2006, igual como a Espanha fez também nessa época, a França também vem fazendo. O Brasil tem que absorver isso. Tem que entender que o futebol, uma Copa do Mundo, não se ganha apenas só montando o time ali, faltando 2, 3 meses e pronto, vai lá, seja o que Deus quiser. Tem que ter um ciclo. Tem que ter um processo, um desenvolvimento que precisa ser realizado. Mas, Leonardo, o Brasil não pode fazer isso porque o Brasil é pentacampeão do mundo. É obrigação. Obrigação? Só porque tem 5 títulos? Se fosse obrigação, o Brasil teria todas as Copas do Mundo que disputou, teria sido campeão. O que não é. Não é a lógica. Tem que acompanhar o que é tendência hoje no mundo, positivo. O que vem sendo feito na Inglaterra positivamente, o que vem sendo feito na Alemanha positivamente, o que vem sendo feito na Espanha de maneira positiva, o que vem sendo feito na França positiva e o que vem sendo feito na Argentina de maneira positiva. O Brasil precisa absorver isso. A situação está crítica. Não dá para ter mais vexames como vem tendo um atrás do outro. Não vou dizer necessariamente para 26 já ter a obrigação de ser campeão do mundo. Não. Mas é hora de preparar, de ter uma nova visão para, quem sabe, buscar um sonho de 30, de 34.
Se o Brasil quer voltar a ter essa hegemonia, é hora de dar passos para trás. Reconhecer os erros que vêm sendo acumulados ao longo dos anos. Aquelas gestões passadas que deram certo nas Copas de 94, 98, 2002, onde o Brasil foi finalista, sendo que das três, dois foram com títulos em 94, 2002, deu certo naquele momento. Hoje precisa mudar. E se não mudar agora, tão cedo o brasileiro, desta e das demais gerações a virem, não vão saber o que é ganhar título. Nem mesmo Copa América.